Então, boa noite. Estou aqui de volta. Como eu considero que este canal ele é acompanhado principalmente para as pessoas que se interessam pela história de Santa Cruz, acredito que um dos documentos principais que devem ser conhecidos é uma notícia. Eu vou aqui ler o título do documento. É Notícia Curiosa e Proveitosa a benefício da Real Fazenda sobre o princípio do passado e presente Fazenda de Santa Cruz, que foi dos denominados jesuítas e hoje incorporada na Real Coroa. Esse título é um título enorme, né? E esse seria um manuscrito que está localizado na Biblioteca Nacional, na seção de manuscritos da Biblioteca Nacional. É um caderno, é um livro grande, tem mais de 300 páginas. É um trabalho muito, muito bonito. O Benedito Freitas, o historiador Benedito Freitas, nosso memorialista, jornalista, historiador, ele cita este documento no primeiro volume da sua trilogia, aquele volume que ele fala sobre os jesuítas. E esse documento ele é de autoria do escrivão Pedro Henrique da Cunha, que esteve aqui em Santa Cruz em 1790. E aí o Benedito fala sobre o Pedro Henrique da Cunha, que foi também chamado o escrivão do crime. Foi o escrivão que escreveu a parte dos autos que condenou Joaquim José da Silva Xavier ao Tiradentes. Mas, no caso aqui de Santa Cruz, o que nos interessa é o seguinte, que é realmente um documento de um valor extraordinário. Como eu falei, são 342 páginas, manuscrito de um lado ou de outro, né, na frente e no verso, com aquela caneta ainda, com aquela tinta aquela base ferruginosa. Quando chega um determinado tempo ela acaba oxidando e acaba perdendo, mas ele também, na ocasião que eu estive vendo esse documento, uns 10 anos atrás, ele estava bem preservado. Não sei se alguém ou alguma instituição já teve a ideia, a proposta de fazer a transcrição desse documento. Eu acho que seria muitíssimo importante que uma universidade, esses cursos universitários aí de doutorado, mestrado de história, que tivesse uma equipe, né, para fazer aquilo. Uma outra coisa também que eu estava pensando hoje, eu falei assim, será que com tantas inteligências artificiais, será que não inventaram ainda algum tipo de aplicativo para fazer a leitura desses documentos de paleografia antiga e fazer a transcrição para o texto? Seria uma mão na roda, né? Será que já inventaram isso? Eu não sei. Ou seja, pegar um manuscrito antigo, essas letras que você pega, se você não consegue entender o que está escrito ali, e trazer para o texto atual. Isso seria muito interessante. Então, vou ler aqui de novo o título, né? Eu vou ler aqui do livro do Benedito Freitas, que ele já transcreveu direto aqui, ó. A notícia, é uma notícia, né, curiosa. Notícia curiosa, vou ler aqui mesmo. E proveitosa benefício da Real Fazenda de Santa Cruz sobre o princípio da fazenda, né, que pertencia aos jesuítas. Esse é o título dele. Então esse escrivão, ele foi nomeado, ele diz aqui que ele foi nomeado pelo, vamos ver aqui onde é que está o texto dele aqui, ó. Ele, sendo eu nomeado pelo ilustríssimo Conde de Resende, vice-rei, que foi desse estado, com o desembargador, porque isso aqui está tudo abreviado, né? Desembargador Manuel Pinto da Cunha e Souza, e proceder a 2 inventários da Fazenda de Santa Cruz, pertencente à Real Fazenda.
um que devia ficar no arquivo dela e o outro para ser remetido à junta da mesma Real Fazenda e fazer entrega dela e de todos os seus pertences, como gados, escravos e mais manufaturas ao tenente-coronel Manuel Martins do Couto Reis, que por ordem da mesma junta passava a ir como inspetor para a execução de um plano que ele formou de maiores interesses que demonstrava se podiam nela fazer benefício e utilidade da mesma Real Fazenda. Veja bem, como se trata de um documento do finalzinho do século XVIII, quer dizer, 1790, ele é muito repetitivo. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção sobre esse documento, eu pretendo futuramente trazer mais dados sobre esse documento, é sobre exatamente esse início. Primeiro, que foi um documento escrito por esse escrivão, esse chamado escrivão do crime, né, Pedro Henrique da Cunha. Segundo, o objetivo dele era fazer o inventário da Fazenda Santa Cruz, isso posterior à expulsão dos padres jesuítas, né, nós estamos falando aqui de 1790, os jesuítas tinham sido expulsos em 1759. E terceiro, que o objetivo era fazer, depois desse inventário, fazer a entrega, né, a passagem, digamos assim, da carga, entre aspas, né, para o Couto Reis. Veja a importância do Couto Reis. O Couto Reis, no caso aqui, era tenente-coronel, veio para cá no final do século XVIII, de 1794, como tenente-coronel. Depois ele vai ser promovido, obviamente, a coronel, e naquela época tinha um outro posto chamado brigadeiro, né? Hoje brigadeiro é só da aeronáutica, não existia aeronáutica naquela época. E o Couto Reis ele vai chegar ao posto máximo do exército colonial. Ele, inclusive, vai ser indicado ainda no governo do rei Dom João VI, no finalzinho, para ser o ministro da defesa, o ministro da guerra, no caso, o ministro da guerra daquela época, né? Só que aí foi aquele período de transição e fica naquela dúvida se ele vai ficar do lado de Dom Pedro I e tal. Ele acaba ficando, claro, obviamente, do lado de Dom Pedro, o príncipe, né? E ele volta depois a Santa Cruz, ele é nomeado inicialmente como superintendente em 1794, depois ele volta, já com Dom Pedro também, para ser o administrador geral de Santa Cruz. E esse documento, ele é fundamental, ele é importantíssimo. Por isso que eu acho que deveria ter uma forma de ser transcrito completamente para que até pudesse ser transformado num livro, né? Fica aqui minha proposta, minha sugestão a essas universidades, essas faculdades, esses cursos, porque é um documento primordial. E ele, nesse documento, todos os escritos posteriores, o Benedito Freitas é um deles, mas antes do Benedito Freitas nós tivemos o próprio Couto Reis, Manuel Martins do Couto Reis, que vai escrever as memórias de Santa Cruz em 1804. Essas memórias de Santa Cruz também é interessante porque o Couto Reis escreveu ela em duas versões. Uma primeira versão, ele é mais cáustico, mais agressivo, mais crítico, e na outra versão ele é um pouco menos disso, porque o Couto Reis ele estava muito, digamos assim, aborrecido, porque ele era totalmente contra a venda da Fazenda Santa Cruz. E naquela época havia um movimento, no caso do governo português, para desmembrar Santa Cruz e vender Santa Cruz. Tanto que o engenho do Facão, o engenho de Itaguaí, foi vendido, e o engenho de Piaí também, que foram dois engenhos iniciados pelo Couto Reis, dois engenhos que estavam que tinha uma produção fantástica, né? Pois bem, então é um documento precioso, porque, como eu falei, o Couto Reis ele vai escrever as memórias dele e ele vai, obviamente, ele não cita esse escrivão, mas ele vai, obviamente, beber na fonte desse escrivão, com certeza. O que ele escreve ali, ele deve ter encontrado também esse manuscrito, porque como vocês viram aqui na leitura que eu fiz, o escrivão diz que vai fazer duas versões, duas cópias do inventário, uma para ficar nos arquivos da Fazenda e outra para ser mandado para a junta
lá do reino, né? Então, eu acredito, a hipótese que eu estou levantando aqui, de que essa versão que estava em Santa Cruz, ela foi lida tanto pelo Couto Reis, para escrever as memórias dele, que ele cita muitas citações estão relacionadas com essas notícias, né? E pelo Saldanha da Gama, o José Saldanha da Gama, que é outro superintendente também, são dois superintendentes que eu tenho uma admiração profunda pelo trabalho que eles fizeram aqui, Manuel Martins de Couto Reis e José de Saldanha da Gama, porque foram dois superintendentes que realmente desempenharam um trabalho fantástico. Então, o José de Saldanha da Gama, ainda mais do que o Couto Reis, ele vai citar praticamente toda essa parte inicial que o escrivão menciona desse documento manuscrito. O José de Saldanha da Gama vai manter, também vai escrever nas suas Memórias de Santa Cruz. As Memórias de Santa Cruz, elas já vão surgir já na década de 70, do final do século XIX. O Couto Reis escreve no início do século XIX, 1804. As Memórias de Couto Reis, Memórias de Santa Cruz, elas estão na Biblioteca Nacional, o original, uma caligrafia lindíssima, um trabalho bonitíssimo. Um sonho meu que eu tenho, um dia que eu tivesse, se eu tivesse um dinheiro, era dar um jeito de publicar essas Memórias de Santa Cruz originais, mantendo a caligrafia do Couto Reis e, naturalmente, fazendo a transcrição, né, digitada do lado. Mas é tão precioso o manuscrito dele que você lê, é uma letra lindíssima mesmo. O Couto Reis era um intelectual, né? Era um iluminista, tanto que existem trabalhos sobre ele, já existe biografia sobre o Couto Reis, né? Principalmente os estudos lá de Campos, porque ele fez um trabalho muito em Campos de Goytacazes, então já existe algum trabalho sobre o Couto Reis. Ele era realmente um intelectual, ele fez muita coisa, e Santa Cruz ainda está devendo alguma coisa, porque não tem uma homenagem, nenhum nome de uma escola, nenhuma rua, nada que lembre o Manuel Martins do Couto Reis. Mas um sonho meu seria exatamente publicar, e ficar aí, outra proposta, quem sabe se uma universidade não pensa nisso, publicar em facsímile as Memórias de Santa Cruz com os originais que estão na Biblioteca Nacional. Esses originais que estão na Biblioteca Nacional, eles foram vertidos, foram transformados, foram editados pela revista, pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, em 1843, no tomo 5º, tanto que são duas preciosidades do século XIX. Olha só como é a importância de Santa Cruz, de duas obras de Santa Cruz, da história de Santa Cruz do século XIX. Quer dizer, são as Memórias de Santa Cruz, Memórias de Couto Reis, de 1804, e a história da Imperial Fazenda de Santa Cruz, né? Qual é o bairro do Rio de Janeiro que tem algum trabalho, algum livro, alguma publicação do século XIX? Não sei, talvez São Cristóvão, Santa Teresa, não acredito, mas não tem. Então Santa Cruz tem esse privilégio. É um orgulho muito grande, né? Quem é de Santa Cruz tem que ter esse privilégio. São dois trabalhos. Pois bem, eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer o seguinte, que ambos, os dois, né? Couto Reis e Saldanha da Gama, foram fazer seus trabalhos baseado nessa notícia do escrivão Pedro Henrique da Cunha, do século XIX. Por quê? Por exemplo, quando Saldanha da Gama fala sobre o padre Pedro Fernandes, que é outra personalidade, outro personagem incrível, que eu também tenho uma admiração profunda. Vou dizer para vocês, são três: Padre Pedro Fernandes, Manuel Martins de Couto Reis e José de Saldanha da Gama. Esses nós devemos aqui em Santa Cruz ainda publicar as biografias dele. Então, o padre Pedro Fernandes, ele é muito citado pelo Pedro Henrique da Cunha. E esse padre Pedro Fernandes, que eu tenho também o sonho de escrever um pouco sobre a biografia dele, o escrivão, o Pedro da Cunha, ele cita um pouco da história, da biografia do Pedro Fernandes, né, que depois vai ser citada também pelo Saldanha da Gama, e o padre Serafim Leite, na sua História da Companhia de Jesus, também menciona, quer dizer, que o Pedro Fernandes,
quando ele veio para Santa Cruz, ele tinha sido um náufrago, né? Ele era noviço, jesuíta noviço, né? Ele não era ainda sacerdote, não tinha ordenação completa, né? E quando ele veio para Santa Cruz, ele tinha sofrido esse náufrago e tudo mais. O Benedito Freitas também cita isso, mas o Benedito Freitas, Saldanha Gama e Couto Reis, todos eles vão pegar onde? Vão pegar no Pedro Henrique da Cunha. E por isso que eu estou querendo chamar a atenção, por isso que hoje eu estou falando aqui sobre essa notícia curiosa, que essa notícia curiosa é muito preciosa para os estudiosos. Ela precisa ser transcrita, ela precisa ser lida totalmente. Todas as citações que vêm posteriores, elas são baseadas nessas notícias. E essas notícias, o Pedro Henrique, né, da Cunha, ele cita exatamente que o padre Pedro Fernandes, quando ele veio para Santa Cruz, ainda como noviço, ele vai ajudar o padre Walter, que era o superior daqui, porque a fazenda tinha um superior, né? E que era o administrador, né? Mas que já estava cansado, já estava querendo se aposentar, já não queria mais ficar aqui. E o padre Pedro Fernandes, jovem, né, cheio de ideias e principalmente muito voluntarioso, muito trabalhador, um líder, né? Um líder, de verdade é isso, um empreendedor. Ele vai praticamente assumir as responsabilidades, ele vai começar a fazer tudo aquilo. E aí o padre Walter, claro, ele já estava querendo sair mesmo, ele aproveita e vai aos superiores do Rio de Janeiro e sugere que o Pedro Fernandes fique no lugar dele. E o Pedro Fernandes vai ficar realmente no lugar do padre Walter. O padre Walter vai para Itaguaí, vai ficar cuidando lá da aldeia de Tinga, lá em Itaguaí. E o Pedro Fernandes fica em Santa Cruz, porque Santa Cruz e Itaguaí fazia parte de Santa Cruz também. E aí nós vamos ter um período riquíssimo na história de Santa Cruz. Riquíssimo, porque quando se fala em Ponte dos Jesuítas, quando se fala nessa grande obra que foi a transformação da Fazenda de Santa Cruz numa grande fazenda produtiva, isso aí tudo nós devemos principalmente ao padre Próvido, o padre Pedro o Próvido, que foi chamado assim pelo padre José Henrique de Melo, José Rodrigues de Melo, estou confundindo Pedro Henrique com Pedro José Rodrigues de Melo, que foi aquele padre que escreveu aquele poema, o poema da criação dos bois no Brasil, que tem aquela parte que fala sobre a Ponte dos Jesuítas. Então veja como uma coisa puxa a outra. Então hoje eu vou encerrando por aqui, só deixando esse gostinho. É a notícia curiosa sobre Santa Cruz, um trabalho do século XVIII, 1790, do Pedro Henrique da Cunha, cujo manuscrito está na Biblioteca Nacional e que precisa ser transcrito. Numa próxima postagem, eu vou mostrar para vocês algumas páginas. Eu tenho esse livro todo aqui no meu computador, né? Eu tenho isso aqui, é um manuscrito completo, que eu pedi à Biblioteca Nacional, paguei naturalmente, na época tinha que pagar e tudo mais. Eu tenho esse material aqui. Só que é paleografia antiga. Então, para fazer a leitura disso aí, tem que ter muita paciência, tem que ter um estudo próprio, né, de paleografia. Mas eu pretendo um dia fazer uma postagem mostrando as páginas para que vocês possam ver a beleza. E outra coisa também, nesse livro, nesse calhamaço, né, de páginas, tem um desenho também da área do Palácio Real de Santa Cruz. Dá para ver um desenho bem rústico, mas mostrando, sinalizando qual seria o caminho para o Rio de Janeiro, qual seria o caminho para Itaguaí, para São Paulo, né? Um desenho bem rústico, que é um trabalho muito interessante. Então fica aqui essa minha participação de hoje. Espero que vocês se interessem por esse assunto, né? E prometo, numa próxima oportunidade, né, vou preparar isso ainda direitinho no slide e tal, apresentar um pouquinho melhor tanto a questão do Pedro Henrique da Cunha, do manuscrito, como os historiadores, no caso,
vou citar principalmente o Manuel Martins do Couto Reis, o Saldanha da Gama e o Benedito Freitas, né, que foram beber na fonte dele, e falar um pouco também sobre o que ele escreve, porque o Pedro Henrique da Cunha, quando ele vem em 1790, ele ainda consegue encontrar alguns resquícios, algumas coisas deixadas pelos jesuítas. Então ele cita, por exemplo, o caso do Curral Falso, cita ainda as ruínas da ermida que existia na época do Cristóvão Monteiro. Então é um documento muitíssimo precioso, tá certo? Então, uma boa noite, um abraço e até uma próxima oportunidade. Aqui é o professor Sivaldo, do canal do YouTube. Obrigado a você por estar aqui me acompanhando nesta apresentação.